Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da economia, da ciência, do comportamento, da política, da cultura. Hoje vamos falar de política, embora no Brasil o tema política seja semelhante ou sinônimo até de incertezas. Nós estamos acompanhando aí todo esse desenrolar do episódio que envolveu o presidente Temer e toda a classe política, como também o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, e vamos querer fazer projeções aqui, conversar além desse dia a dia do que é a nossa política. Estamos aqui com dois convidados, o Fernando Caldas, que é um consultor econômico, vai dar mais o foco político, e também conosco o Ciro Carlos Rocha, analista político, jornalista, durante muito tempo foi editor de política do Jornal do Comércio e vivencia de perto essa coisa da política partidária, né? Bem, vamos conversar um pouco sobre projeções econômicas. É fundamental para o país que tenha uma projeção, que tenha uma expectativa positiva. Você, Caldas, sabe muito bem disso. A expectativa positiva vale tanto quanto a realidade para o setor econômico, para que a pessoa possa investir, para que a pessoa possa pensar em desenvolver seu negócio, ela tem que ter uma expectativa positiva. Chegaremos a essa expectativa positiva ou essa depressão, esse pessimismo ainda vai permear durante muito tempo a economia brasileira? Muito bem. Boa noite a todos, boa noite, Antônio, boa noite, Ciro. Prazer estar aqui com vocês. A sua pergunta, Antônio, ela, nesse momento de tanta incerteza, nos deixa um pouco preocupados, porque, na verdade, toda a expectativa que existia em termos econômicos, até quarta-feira da semana passada, ela foi jogada por água abaixo. Então, hoje, nesse exato momento, nós temos que aguardar os acontecimentos para poder reanalisar o momento. Existe uma preocupação de que o momento econômico seja descolado do momento político. Então, nós estamos vivendo uma crise política, eu digo até que não é uma crise política, é uma crise moral, ética, política e econômica. E o momento econômico, a crise econômica, ela ainda está muito vinculado ao aspecto político. Esse descolamento, vamos assim dizer, nós ainda não conseguimos identificar um sinal claro se isso vai acontecer. Então, a história mostra ser possível esse descolamento, ou isso daí não tem antecedentes históricos, que a economia vai para um lado, a política vai para o outro? Igual ao momento atual, não. Não há nenhum fato na nossa história, na história recente do Brasil, um momento igual a esse, e que levou a economia ao estágio que está. Eu costumo analisar o aspecto econômico e volto sempre ao ano de 2012. Até em meus artigos eu digo que o ano de 2012 não acabou. Mas por que 2012? Porque foi lá em 2012 que começou a queda, né, do problema do endividamento, o problema do déficit primário. Todo o processo do país ele começou em 2012. Se você for fazer as análises dos investimentos, a queda dos investimentos começaram a acontecer a partir do ano 2012. A tal ponto que quando chegamos em 2014, esse patamar, o momento do país, da economia brasileira, já existia lá um déficit. O superávit foi caindo gradativamente e o déficit passou a acontecer em 2014 contra um PIB positivo de 0,5. Aquele PIB positivo de 0,5 em 2014 foi para evitar, era um ano de eleição, foi para evitar o início da recessão, de 3 anos até 2016. Então, fizeram toda a manipulação nas contas do governo para mostrar um resultado de 0,5 positivo do PIB da economia. Então, esse quadro é muito difícil. Encerramos agora um mês, que foi o mês de abril.
foi um mês muito triste para a economia brasileira. Não só por conta dos feriados, mas por conta da própria retração. Houve uma queda. O nível de emprego continua crescente, o desemprego continua crescente, não está estacionado, ele continua crescendo. Aqui em Pernambuco, recentemente fechou uma companhia de petróleo, a sede da Companhia de Petróleo de Portugal. Era aqui em Recife a sede dessa empresa. Então, tudo isso é exemplo do momento em que nós estamos vivendo. As expectativas que existiam para uma inflação, eu diria assim, equilibrada, ela vai continuar. A inflação está em queda e vai continuar caindo. Mas o PIB, que a expectativa era de crescer 0,3% no ano 2017, eu já não acredito mais. Ciro, do ponto de vista político, a gente pode entender que o maltrato da política, de uma forma correta, é uma coisa sistêmica, ou dentro desse universo parlamentar, de executivos que a nação vê, existem núcleos que podem avançar e até substituir essa parte mais comprometida. Olha, boa noite, Antônio. Boa noite, Fernando Caldas. Veja, a situação está num nível muito alto de indignação, com tudo que está acontecendo, né? Uma novidade a cada dia. Isso está num patamar altíssimo. Mas, assim, a gente acredita que há pessoas dentro da própria política que têm responsabilidade e que podem trabalhar no sentido de uma solução. Uma solução, inclusive, que, como o Fernando Caldas falou, que possa trazer uma junção com a economia que melhore as coisas, porque nessa questão da economia, só entrando um pouco nessa questão, nesse ponto da economia, quando o presidente diz que a denúncia chegou no momento que a economia começava a melhorar, mas melhorar para quem? Né? Porque o cidadão comum só vai sentir a melhora da economia quando ele vê, quando ele for, por exemplo, no supermercado e com a mesma quantia que ele estava na semana passada, ele consegue adquirir mais produtos. Quando ele vê que tem 2 ou 3 pessoas que ele conhecia que estão há muito tempo desempregadas, que conseguiram conquistar um emprego de carteira assinada. Então essa questão é uma questão muito forte. A crise política é tamanha, novidades a cada momento, que fica difícil, você tem que ficar muito ligado vendo as coisas. Para mim, o governo do presidente Temer chegou num ponto no ponto final. Então, o que acontece? Há um impasse grande do que vai acontecer agora. Ele colocou uma questão que não renuncia, eu não acredito que isso seja decisivo, assim. Eu acredito até que possa haver situações que possa mudar e ele pode chegar a uma renúncia. Você vê que no início de maio, uma pesquisa do Datafolha dava uma popularidade de 60% negativa, impopularidade de 60%. Quer dizer, nós tivemos naquela quarta-feira fatídica, aquelas gravações, aquela coisa toda. Não vai demorar muito, vem novas pesquisas aí, que a impopularidade vai estar bem mais alta. Os aliados, partidos aliados, podem começar a debandada. Ele vai ter força para aprovar mais reforma, quer dizer, pode chegar numa situação que venha a chegar à conclusão que tenha que renunciar. Você acha que é possível, com todo esse enfraquecimento da figura presidencial, acha possível ainda a tramitação dessas 2 reformas que estavam engatilhadas aí, como a reforma trabalhista e a reforma previdenciária? Elas podem acontecer? Depois eu também queria ouvir a opinião de Caldas. Nessa situação, acho muito difícil. Embora o presidente do Congresso essa semana, da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, tenha dito que não, vamos tocar, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. O enfraquecimento do tema é muito grande. A base aliada não consegue essa força para aprovar uma reforma tão importante, digamos assim, não da forma como está sendo colocada, mas necessária até com mudanças, obviamente, mas é uma coisa muito forte para você conseguir aprovar no Congresso,
totalmente enfraquecido. Eu acho difícil. Caldas. O Ciro colocou muito bem, sem apoio político não se consegue fazer nenhuma reforma. As reformas são necessárias, o país precisa das reformas. Precisa da reforma da Previdência, do trabalho, da política, da carga tributária. São reformas essenciais para o desenvolvimento desse país. Mas exige que o governante que esteja à frente dessas reformas seja um governante que tenha o apoio político necessário para que aconteça. Esse apoio político não pode ser um apoio que hoje nós estamos tendo a oportunidade de presenciar. É um apoio financiado. Então, aí fica difícil. Eu entendo que a mudança para o país ela é necessária ser feita, mas antes de mais nada, nós brasileiros precisamos ter uma consciência política. O que falta ao brasileiro é consciência política. Com consciência política, nós vamos poder fazer as mudanças que nós precisamos. E essas mudanças vão começar mudando os políticos, que aí estão. Então, isso só acontece se cada brasileiro tiver essa consciência. Reconhecer o que não deu certo, que aqueles representantes eles tiveram a oportunidade deles. Aliás, todos os representantes ou ex-políticos brasileiros em Pernambuco, na região Nordeste e no Brasil, eles já tiveram a sua oportunidade. E eles não fizeram o que tinha que ser feito, o bem desse país. Agora é hora de mudar. Exato. Você acha que quando ele diz agora é hora de mudar, é preciso também mudar um pouco a mentalidade e as pessoas no parlamento, mesmo no Poder Executivo, mudar o perfil das pessoas. E até dos partidos, né? Os partidos, essa questão que se fala tanto da reforma política, que já podia ter sido feita há muito tempo, os partidos têm que pensar em projetos, têm que pensar em programas, e não pensar só em alianças para povoar os cargos públicos, né? Ganhar vantagens nisso e naquilo. Então, a faxina que está ocorrendo no país, ela é importante também para isso, como ele falou, melhorar a conscientização, inclusive do eleitor. Inclusive do eleitor. Nós já tivemos outras crises no passado, o Congresso, tem até aquela famosa fala de Ulisses, né, do Ulisses Guimarães, que dizia, olha, você está reclamando do Congresso hoje, espere para chegar o próximo, né? Então, é preciso que se veja, como o Fernando alertou aí, a conscientização aumente do eleitor, com a indignação, ele não parta para, não, acabou tudo, perca todas as esperanças. Há gente que pode arejar, digamos assim, o clima político. Existe uma possibilidade, diante desses problemas gerados pelo chamado presidencialismo de coalizão, onde o presidente tem que fazer microacordos com muita gente, da implantação via plebiscito, via apoio da população brasileira, do chamado parlamentarismo, onde o Congresso é que decide os destinos da nação, gerencia o governo como um todo. É possível, isso cabe na cabeça do brasileiro? Olha, eu acho que pode-se até discutir parlamentarismo, mas assim, eu não concordo assim que toda vez que tem uma crise se coloca o parlamentarismo. Não é momento de discutir parlamentarismo. Assim, tem uma crise é como se fosse uma saída. Não, vamos resolver isso. Ou uma ameaça, né? Olha, vamos botar o parlamentarismo. Então não pode mudar a regra toda vez que a coisa está complicada, sem mudar. Então a regra está aí. O ideal, até acho, que era sonho, claro que é impossível acontecer isso, que o ideal no momento desse seria uma eleição geral. Porque o Congresso também tem seus problemas. E muito, não é só o presidente Temer. Então, mas isso aí é impossível. Se há uma regra do jogo, isso é um sonho. Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer essa possibilidade de uma renúncia, o próprio presidente sentir que não há clima, não consegue mesmo governar, perdendo base, e aí vai partir para eleição indireta, que é outra coisa, que é outro... Mas é o que determina a Constituição. Né? Exatamente. Mas aí já há correntes que já começam. Pode um não político, digamos assim, participar? Ou não, então já... Tem uma corrente que acha que sim. É uma série de incertezas, não é isso? Com certeza. Então, incertezas existem, estão presentes. O fato concreto é que o presidente está muito enfraquecido. O modelo que foi apresentado, e se ele foi muito feliz na colocação, o brasileiro ele defende o presidencialismo. O parlamentarismo, na história recente do país, ele não colou.
Talvez pelas as proposições, não sei o motivo da época, Tancredo foi o primeiro-ministro na oportunidade, mas o João Goulart acabou com isso e voltou ao presidencialismo. E deu no que deu, né? Essa é a grande verdade. Então, o brasileiro gosta do modelo presidencialista. Tudo isso pode acontecer uma mudança, uma defesa do parlamentarismo? Pode, eu entendo que é possível, viu, Ciro, trabalhar isso. Agora, exige consciência política da população. A população brasileira não tem consciência política. A grande maioria da população brasileira não está nem aí para o que está acontecendo com o país. Esse é um fato concreto. Mas eu acho já que essa conscientização ela tem aumentado. Ela tem aumentado, tem gerado em algum... Você vê isso em qualquer lugar que você for hoje, a crise é o assunto. É o assunto. Agora, a velocidade é que talvez não seja a que seria boa. A velocidade é que não é tão, mas os avanços eles acontecem. Eles acontecem lentamente. Lentamente, mas vão. Eu ando na periferia, viu, Ciro? Eu ando na periferia. Eu vou ali para a linha do Tiro, vou para Cajueiro. E nessas minhas andanças eu não vejo nada de consciência política. O pessoal pensando mais no futebol. Não vejo nada disso, não. Então a necessidade de mudança ela tem que ser muito forte. A comunicação, a mídia, ela é muito importante, porque a periferia escuta muito rádio. O rádio está muito presente na população da periferia. E eles é que elegem. São eles que elegem. Não é a classe média que elege. Quem elege é a periferia. Nós precisamos trabalhar esse conceito de educação e consciência política da periferia, que não existe isso. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa aqui com o Fernando Caldas e com o Ciro Carlos Rocha sobre os dias políticos, os dias de incerteza. Até já.